Sejam todos muito bem-vindos ao meu canal de palestras espíritas. O tema desse vídeo é superação, ação vital para a nossa felicidade. Agradeço a todos vocês que têm assistido os meus vídeos, agradeço a Deus pela oportunidade da realização desse pequeno trabalho. Uma das palavras que mais nos acompanham em nossa jornada rumo ao equilíbrio espiritual é a superação. Isso ocorre em razão das enormes dificuldades que temos para nos organizar, seja do ponto de vista material, seja do ponto de vista espiritual. Na condição ainda de espíritos imperfeitos, portanto, sujeitos às quedas, medos e inconstâncias nas decisões, sejam elas pessoais, religiosas ou profissionais, estamos sempre em busca da superação para vencer esses difíceis obstáculos, muito embora eles façam parte do cotidiano. A ação de ultrapassar situações desagradáveis e conflitantes deve ser uma constante em nossa vida, visto que aqui estamos para aprender, perseverar e assim alcançar o objetivo da criação, que é o de nos tornarmos puros espíritos. Provavelmente, todos nós já tenhamos experimentado o quanto é complicado superar situações que nos colocam em conflito conosco mesmo, onde buscamos a saída e a gente não a vislumbra, por mais que nos esforcemos para isso. Quase nunca nos lembramos que a superação somente será possível se a considerarmos como um aprendizado constante, rotineiro, e que aos poucos vai permitir que adquiramos valiosa bagagem para a continuidade da nossa trajetória para o equilíbrio espiritual, que é um sonho, que é um desejo de todos nós. Nessa somatória de experiências, vamos acrescentando coragem, confiança, fé, trabalho, perseverança, que são virtudes fundamentais para nos fortalecer, permitindo transpor as dificuldades do caminho e superar as dores mais profundas. A vida, tal como foi estabelecida pelo Criador, ela é repleta de oportunidades para desenvolvermos a capacidade de superar obstáculos. Porque as leis divinas, como por exemplo a lei de sociedade, nos colocando próximos uns dos outros, permite que em nosso dia a dia possamos de imediato praticar o que aprendemos de forma teórica. É necessário que a gente reflita muito a respeito da lei de sociedade, da necessidade da convivência com pessoas, porque é a convivência com pessoas que vai fazer com que a gente se torne um espírito melhor. Não tem como modificar isso, não tem como trocar isso. Precisamos das pessoas. Muito embora vivamos uma situação de grandes mudanças, onde muitas pessoas convivem com pets, que são animaizinhos amorosos, que nos amam, que fazem companhia. Mas nós necessitamos, efetivamente, de acordo com as leis de Deus, conviver com pessoas. Os pets podem fazer parte, mas é necessário que a gente conviva com pessoas, para que a gente aprenda a superar as dificuldades. Se sei que preciso fazer aos outros aquilo que gostaria que estes me fizessem, eu tenho na rotina diária diversos momentos para praticar essa máxima, ensinada por Jesus. Porque, conseguindo fazer isso, estarei superando uma grave doença que ainda temos, que é o orgulho. A nossa reforma interior
se estabelecerá através da superação de nossos desequilíbrios morais, e passa necessariamente pela mudança em nossa forma de agir, pensar e reagir diante dos momentos difíceis, que nada mais são do que provas, grandes ou pequenas, normais, mas muito naturais, que vão solidificando em nós a estabilidade espiritual. A superação exige que procuremos ver a vida, ver sempre na vida os seus aspectos positivos, observando que sim, ainda existem as quedas, que fazem parte da nossa condição de espíritos em desenvolvimento, mas que temos forças para vencê-los. Um dos grandes entraves para que reunamos esforços, coragem e convicção para a superação do que quer que seja, é nos considerarmos coitadinhos. Palavra que muitas vezes tenho usado aqui em meus vídeos. A gente se acha um coitado, que Deus não gosta da gente. E a gente acaba desistindo de lutar para melhorar-se. Então, aqueles que existem para sofrer, que são considerados azarados, enfim, são aspectos pessimistas e que sempre nos jogam para baixo. Não nos fazem erguer a cabeça, emitir o nosso olhar para o horizonte de forma confiante. Portanto, é urgente lembrar que Deus nos ampara sempre, sobretudo nos momentos mais difíceis, e que é necessário que nós acreditemos em nós mesmos, no nosso potencial, e que temos o amparo constante. Temos o amparo constante. Repetindo mais uma vez, nós temos o amparo constante dos amigos espirituais. A vida, muitas vezes, nos parece profundamente difícil, nos desanima, mas é preciso encarar essas situações como um exercício de autossuperação, ensinando-nos que sem trabalho árduo não teremos mérito e nem conquistas. Passamos presentemente por momentos que, em nossa fragilidade emocional, essa fragilidade emocional é evidenciada o tempo todo. E temos a sensação de que somente existem tempestades na nossa vida. Porque nós somos ainda criaturas muito influenciáveis. E a influência que a sociedade nos passa, de uma forma quase que geral, é de pessimismo. O espiritismo, ele é racional. Nos fala, sim, das dificuldades que temos, mas nos fala também que somos espíritos imortais vivendo mais uma reencarnação. Que esse corpo que ocupamos presentemente irá morrer. Iremos ocupar um outro corpo, com novas oportunidades mais para frente. Por isso é necessário que nós sejamos otimistas, porque as dificuldades que ocorrem na nossa vida são situações provocadas simplesmente para que exercitemos a coragem, a perseverança, a fé. Eu, como todos nós, precisamos ser testados na nossa mudança, na nossa transformação. Porque a conquista da harmonia interior e superação das dificuldades sempre dependem do esforço de cada um. Não só do esforço, mas lembrarmos que temos todos os dias oportunidades para que isso ocorra. É dia após dia, passando por obstáculos duros, uns mais, outros menos, mas todos os dias passando por dificuldades, mas que nada mais são do que situações provocadas pelas leis divinas para que a gente se teste se melhorou ou não. Portanto,
depende de nós mudarmos a perspectiva da nossa vida. Tudo pode nos ajudar, a sociedade nos ajuda, viver em sociedade nos ajuda, é fundamental. Conviver é extremamente importante, mas depende de nós melhorarmos a convivência que temos com relação aos outros. E é necessário que a gente aprenda a controlar a ansiedade, que a gente trabalhe e faça boas plantações para que a gente tenha boas colheitas. Isso nos ajuda no controle da ansiedade, porque o que deverá acontecer amanhã e que está dentro do nosso planejamento vai ocorrer. Mas muitas vezes a gente sofre por antecipação por uma coisa que não vai ocorrer. Por isso que tenhamos força para controlar a ansiedade, que a gente exercite o otimismo, que a gente crie e confie nos desígnios divinos, que a gente faça a nossa parte e certamente seremos capazes de superar todos os entraves que encontrarmos em nossa caminhada. Pensemos nisso, reflitamos sobre isso. Mais uma vez, muito obrigado pela sua atenção. Fiquem bem, fiquem em paz.